Vamos começar a falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: esses conceitos que nós vamos estudar agora, eles só são aplicados no triângulo retângulo. Então, relembrando o que é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus. Esse aqui é o símbolo, né? Esse quadradinho com uma bolinha no meio é o símbolo do ângulo reto, ou seja, ângulo de 90 graus. Então, triângulo retângulo sempre vai ter um ângulo de 90 graus. Para vocês não esquecerem disso, ó, retângulo, reto, ângulo. É um triângulo que tem um ângulo reto. Então, ele tem um ângulo de 90 graus. Tudo que a gente vai estudar agora só se aplica para este tipo de triângulo. Vocês já viram que um triângulo retângulo, os lados desse triângulo recebem nomes específicos. Então, a primeira coisa que vocês têm que identificar é o ângulo de 90 graus e o lado que fica de frente para esse ângulo de 90 graus, ele recebe o nome de hipotenusa. Então, quem que é a hipotenusa? É o lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Tá aqui, ó. Hipotenusa. Tá? Os outros dois lados do triângulo retângulo recebem o nome de cateto. Então, um triângulo retângulo tem um cateto aqui e o outro cateto aqui. Então, cateto e cateto também. Então, só recapitulando. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Então, para identificar um triângulo em retângulo, ele tem que apresentar esse símbolo, tá? 90 graus. Achou o ângulo de 90 graus? Vê quem é o lado que está de frente para esse ângulo. Então, o lado que está de frente para esse ângulo é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. O que a gente está estudando é a trigonometria. Então, agora, a gente vai identificar, distinguir esses dois catetos. Eles vão receber nomes especiais. Existem dois tipos de cateto. O cateto oposto e o cateto adjacente, tá? Então, existem dois tipos de cateto, o cateto oposto e o cateto adjacente. A gente vai diferenciar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente sempre em relação a um ângulo. Relação a um ângulo. Vamos entender isso. Deixa eu subir aqui. Então, vou desenhar aqui um triângulo retângulo, tá? O ângulo de 90 tá aqui. Já sei, então, que o lado que está de frente para o ângulo de 90 é chamado de hipotenusa, tá? Aí eu falei que existem dois catetos, o cateto oposto e o cateto adjacente. Bom, ser cateto oposto e ser cateto adjacente depende de qual ângulo você está olhando aqui, ó. Então, vou chamar esse ângulo aqui de uma letrinha do alfabeto grego, ó, ângulo alfa. Então, eu já sei que isso aqui tem o nome de cateto e esse lado também tem o nome de cateto. Aí você vai olhar especificamente para o ângulo que está destacado ali na figura. Tá vendo esse ângulo? Esse é o meu ângulo alfa. O lado
que está de frente, ó. Ó, esse cateto aqui, que eu tô passando a canetinha verde, ele está de frente pro ângulo alfa. Ou seja, ele tá de frente, ele tá lá do outro lado. Se ele tá lá do outro lado, ele tá oposto ao ângulo alfa. Então, aqui tá o ângulo alfa. Ele, ó, tá oposto, tá lá do outro lado. Então, ele vai receber o nome de cateto oposto. Então, eu já tenho cateto oposto, tem hipotenusa. Sobrou o que para esse aqui? Esse aqui só pode ser o meu cateto adjacente. Ok? Então, ó, de frente para o ângulo de 90, a gente tem a hipotenusa. De frente para o ângulo destacado, a gente vai ter o cateto oposto. E quem está juntinho do ângulo aqui, ó, é o cateto adjacente. Agora, se eu desenho o mesmo triângulo, tá? Triângulo retângulo, ângulo de 90. E ao invés de eu marcar este ângulo aqui embaixo, eu marco esse ângulo aqui de cima, ó. E vou colocar outra letrinha do alfabeto grego. Vou chamar de ângulo beta. Vou destacar o meu ângulo beta. Então, olha, mudou. Aqui eu disse quem é cateto e quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente em relação ao ângulo alfa. Agora eu quero identificar quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente em relação ao ângulo beta. Então, comece sempre pela hipotenusa. Ângulo de 90, de frente para o ângulo de 90, hipotenusa. Essa nunca vai variar, essa sempre vai estar de frente para o ângulo de 90 graus. Agora, tá aqui meu ângulo beta. Quem é o lado que está de frente, ó? Esse aqui. Então, este aqui agora vai ser o cateto oposto ao ângulo beta. Ó, ele é o cateto oposto, porque ele está de frente, ele está do outro lado do ângulo. E quem está juntinho com o ângulo? Este cateto aqui. Então, esse aqui vai ser o cateto adjacente. Então, ó, ser cateto oposto e ser cateto adjacente depende do ângulo que você está observando. Então, aqui a gente tem um exemplo que mostra isso. Ó. Em relação ao ângulo alfa, este é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Agora, quando eu mudo o ângulo, falo do ângulo beta, então esse de baixo já vai ser o cateto oposto e este aqui do ladinho vai ser o cateto adjacente. Quem que não muda nunca? A hipotenusa. Então, vamos fazer uns exemplos aqui. Vou virar o meu triângulo. Ó, chamar aqui de ângulo, colocar em letras. A, B, C. Ângulo A, ângulo B, ângulo C. Então, aqui. Se esse aqui é o ângulo A, de frente para ele vai estar o lado Azinho, tá? Se esse aqui é meu ângulo B, de frente para ele vai estar o Bzinho. E esse aqui é o ângulo C, de frente para ele vai estar o lado Czinho. Aí eu quero saber, em relação ao ângulo C, tá? Então, em relação ao ângulo C. Quem é o cateto oposto? Quem é o cateto adjacente? Vamos lá. O que não muda? O que eu tenho que olhar primeiro?
Meu ângulo de 90, de frente para o ângulo de 90, tá quem? A hipotenusa. Então, esse Azinho é a hipotenusa do triângulo. Isso aqui não vai mudar. Agora, vamos ver o ângulo que eu tô falando, o ângulo C. Para esse ângulo C, quem tá de frente para ele? Quem tá de frente é esse lado Czinho. Então, se ele tá de frente, ele tá oposto. Então, esse Czinho é o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? O lado Czinho. E quem tá juntinho desse ângulo C? Quem tá juntinho desse ângulo C é esse lado aqui que eu chamei de Bzinho. Então, esse vai ser o cateto adjacente. Então, quem que é o cateto adjacente? Bzinho. Tá? Se eu falo agora do meu ângulo B, isso vai mudar. Então, quem vai ser o cateto oposto para o ângulo B? Para o ângulo B, o cateto oposto vai ser o Bzinho. E o cateto adjacente vai ser o Czinho. Ok? Então, nesse vídeo, a gente só fez a identificação de quem são, né, os catetos, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. No próximo, eu vou ensinar as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente.